Olá, eu sou a Karina Lara, mãe do Matheus e da Clara, cofundadora da Aldeia Consultoria, e hoje a gente vai tratar de um tema muito sensível, a separação de um casal com filhos. Nós sabemos que uma das maiores dores de uma mulher, mãe, é a quebra de um projeto de vida, de uma relação de amor, e além disso tudo, de uma preocupação muito grande com o impacto que ela vai causar nas crianças, nos filhos. Bom, para falar sobre esse tema e para apoiar outras mulheres, mães que estão vivenciando esse processo ou que já vivenciaram, a gente tem aqui a Fernanda Massa. A Fernanda é fisioterapeuta, estudante do último ano de psicologia, aprendiz da abordagem sistêmica e principalmente mãe da Manu. Fê, seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz por você ter topado bater esse papo com a gente. E para começar essa conversa, eu acho que vale a gente falar um pouco da comunicação, de como que vocês planejaram e pensaram a comunicação com a Manu sobre o processo de separação e quais estratégias, o que vocês fizeram para ser de uma forma muito mais sensível e compreensível para ela. Eu estou muito feliz com esse convite. É a primeira vez que eu vou falar sobre esse assunto, inclusive como estudante de psicologia e uma amante. Eu estou amando aprender sobre abordagem sistêmica, que trata toda essa parte do sistema familiar, né? E entendendo até tudo que eu passei. Quando um casal se separa, nunca é de repente, né? De um dia para o outro, né? Isso vai acontecendo aos poucos ao longo de um período. Então, quando nós decidimos pela separação, depois de ter tentado muitas outras alternativas, a gente foi conversar com a psicóloga dela. E ela foi fazendo todo um trabalho com a Manu em torno de 1 mês e meio. E por quê? Porque ele ainda não ia sair de casa. Acho que isso é importante a gente entender como você vai contar para sua filha que você vai se separar, sendo que o pai dela ainda tá dentro de casa, né? Então a gente achou a melhor época para contar quando realmente ele já ia sair de casa. Então 1 dia antes dele sair de casa, já depois dela estar toda preparada na terapia, né, com a psicóloga dela, que foi colocando esse assunto de um jeito lúdico, não sobre separação, mas provavelmente sobre a individualidade dos pais, né, e colocando esse assunto na terapia, porque a terapia com criança, a psicoterapia com criança, ela é muito lúdica, né, muito brincar, né, então provavelmente dentro do brincar, ela foi colocando esse assunto. Trazendo o tema e já introduzindo isso, né? E aí nós chamamos ela e contamos 1 dia antes do pai dela sair de casa. E ela, no começo ela chorou, a gente explica que na verdade o papai e mamãe não serão mais namorados e vão morar em casas separadas. A criança, é um impacto muito grande. Ela ficou emocionada, mas ao mesmo tempo, depois, ela já estava querendo entender qual seria o papel de parede que ela ia colocar na casa do pai. E a gente fez de um jeito bem interessante para ela, porque no dia seguinte, na primeira noite do pai fora de casa, ela também foi conhecer a casa do pai e dormiu a primeira noite na casa dele. Então, esse foi o jeito que a gente pensou em comunicar e falar com a Manu de um jeito carinhoso. Com ela é sempre difícil, né? A separação nunca é fácil. Os amigos foram extremamente importantes, você sabe? Extremamente importantes nesse momento de separação. E a psicoterapia, ela é essencial para pai, para mãe e para criança que está vivenciando essa separação. Então a psicoterapia é muito importante. E se você não tiver acesso à psicoterapia, existem grupos, né, de apoio e é importante procurar esses grupos de apoio. Nas faculdades de psicologia
tem os plantões psicológicos. Então, se você estiver realmente precisando, é importante você procurar esse apoio, né? E falar com alguém neutro, né? Alguém que não vai te julgar, e contar tudo que você está sentindo. Então, acho que isso é o mais importante, você conseguir colocar para fora e, acima de tudo, vivenciar o luto. Porque a separação, ela é um luto. É um dos lutos mais difíceis. Por quê? Porque é um luto de uma pessoa que tá ali, né? É uma separação de uma pessoa que tá ali. E quando você tem filhos, você vai se separar e vai ter que conviver, né? E quando o casal se separa, ele se separa conjugalmente. Mas o parental, a parte dos pais mesmo, essa função de ser pai e mãe, essa nunca vai se separar. Então você vai ter que conviver com essa pessoa que você está em sofrimento por causa dela e vice-versa, todos os dias. E principalmente quando tem filhos pequenos. Vocês vão precisar falar sobre os assuntos, né, dessa criança. Sobre educação, sobre o dia a dia, sobre tudo. A logística, né? Porque a logística de uma criança é escola, algumas aulas, né, que essa criança vai ter, o dia que vai dormir na casa do pai, o dia que vai dormir na casa da mãe, tudo isso tem que ser falado. Às vezes tá doente, né? Imagina, você tá com seu filho doente e aí você tem que passar os remédios, né? O que o médico falou. Então eu acho que o mais importante é essa comunicação e você também se acolher nesse luto, vivenciar esse luto, para você conseguir ter relações mais positivas no futuro. E olhar para você também, né, Fê? Para que a gente passar. possa depois ter momentos de autocuidado, de autocura e também de olhar pra gente e falar, eu agora também sou uma mulher, né? Porque aí tem o lado mãe e o lado mulher, né? Então, você precisa vivenciar esse luto, só que ao mesmo tempo você tá se separando e você tá toda culpada. Você sente culpa. A mãe já nasce, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Nasce uma mãe divorciada, nasce uma culpa vezes 2. Então você se sente muito mais culpada. Por quê? Porque você é um projeto que ele não se cumpriu, na verdade. Né? Então, assim, essa criança ela vai viver em casas separadas. E quando um casal se separa, a gente acha que vai acabar, né? A família, que é o fim. E, na verdade, quando há um divórcio, há uma transformação, não é o fim. É uma transformação de um sistema familiar. E 2 novos sistemas irão se formar. É uma nova dinâmica, né? Uma nova dinâmica familiar. Para essa família. E aí eu aproveito para emendar, assim, para a gente pensar como fazer para os nossos filhos se sentirem amados, seguros, né? Porque eu acho que a segurança para essa criança é muito importante. Então, acho que com certeza vocês devem ter pensado muito em garantir que a Manu se sentisse segura, cuidada, importante, amada. E aí, como que vocês foram fazendo para que isso acontecesse? A comunicação entre os pais dessa criança, eu acho que é o mais importante. No começo, não é fácil se comunicar. No começo, você, na verdade, você quer ficar longe, né? Você não quer nem conversar, né? Você fala assim, meu Deus, não conversa comigo. E aí chega uma mensagem a cada minuto, provavelmente. Sim. Né? E aí você precisa encontrar técnicas de conversa que não causam tanto conflitos. É fácil? Não, não é fácil. É super difícil você encontrar o jeito certo de se comunicar. Mas quando a gente pensa que é sempre pro bem-estar dessa criança, porque o objetivo é esse, é o bem-estar do seu filho. Você precisa estar bem, o pai precisa estar bem, você precisa vivenciar esse luto, mas o bem-estar do filho é o mais importante, né, nessa separação. Então, a comunicação de um jeito mais assertivo é o melhor caminho. É entender que não é porque essa criança ficar menos tempo na casa do pai que ele precisa deixar essa criança fazer tudo. E aí deixar as lições só com a mãe, deixar as funções mais difíceis só com a mãe.
Então, o mais importante é entender que esse pai e essa mãe, eles têm a mesma função, que é de educar e de amar e de dar esse contorno, né, para essa criança. Se essa criança tem um tipo de estilo de vida numa casa e completamente diferente na outra, essa criança vai ficar insegura. Ela não vai conseguir se sentir segura e acolhida. Por isso essa comunicação tem que ser saudável, né? Porque imaginar, não, na casa da mamãe não pode bala, mas na casa do papai pode. Então a gente precisa realmente ter limites e uma forma de educar, né? Parecida. De responsabilidade, consciência mesmo, né? De ter uma educação consciente parecida. Parecida. E por isso a gente precisa do diálogo. Exatamente. Né? Então um diálogo que tem que ser uma saudável comunicação entre os pais. saudável entre os pais em prol do benefício dessa criança. Acho que a partir da hora que os pais entendem que essa criança precisa estar bem e eles têm esse amor, né, por esse filho, eu acho que eles conseguem se comunicar melhor. A gente deixa toda aquela outra parte que não tá legal em prol do benefício, né, do bem-estar dessa criança. Então, acima de tudo, é uma boa comunicação entre os pais. Acho que isso é o segredo de um bom relacionamento entre pais e filhos separados, né? Filhos e pais separados. E aí, Fê, pensando um pouquinho na segurança e em ter 2 casas, 2 quartos, né? Quando essa criança tem o seu espaço, o seu lugar, ela se sente pertencente àquelas 2 casas, né? Então acaba que eu fico pensando que a criança pode sim se sentir segura dentro dos 2 espaços, tendo essa né, naqueles 2 espaços que são dela. Ela precisa se sentir parte, né, nas Isso. 2 casas. A partir da hora que ela se sente parte, que ela consegue se comunicar, contar como ela está sentindo, né, ter esse acolhimento dos pais, eu acho que flui muito melhor. E é o que a gente sempre traz, assim, acho que o apego seguro traz isso também, é a gente também dizer da nossa verdade, né, do que a gente está sentindo. E é assim que a gente se conecta com a criança, né? Então, num dia que a gente não tá bem, não tem jeito, né? Então, assim, filha, hoje a mamãe não tá bem, eu preciso de um abraço. Então, a gente poder falar da nossa verdade, do nosso sentimento, claro, né? Do nosso sentimento, do nosso cuidado. E não falar dos desafios conjugais e de todo esse processo que a gente está vivenciando, mas da nossa verdade, do que a gente está sentindo, isso também é importante, porque a gente se conecta com a criança e também dá esse espaço para que ela fale, né? Olha, mamãe, eu não tô bem, ou eu tô triste hoje, ou eu tô sentindo assim, né? É importante você falar quando você não tá bem, para essa criança também poder conseguir falar quando ela não tá bem. Porque imagina, ela fica... Porque acontece da criança falar, não, hoje eu não vou contar que eu não tô bem, porque a minha mãe não pode saber que eu não tô bem, né? Porque ela também, ela não tá demonstrando sentimentos, então eu não posso mostrar que eu também tô em sofrimento. Então é bom a gente colocar sempre a nossa verdade, deixar bem claro para essa criança que ela não tem culpa nenhuma na separação. Que quem tá se separando é o casal, é um homem e uma mulher que um dia se escolheram, que tiveram filhos, que tiveram um relacionamento e decidiram se separar, óbvio, depois de muito tentar, né? E aí eles acabaram decidindo essa separação e a criança nada tem a ver com essa separação. Com essa decisão. Com essa decisão do casal. É o casal que decidiu se separar. E a criança não tem culpa. É o pai e a mãe que não serão mais namorados, né? Como a gente fala pra criança. E a criança, ela sempre vai ser amada, ela sempre vai continuar sendo a filha desse casal e recebendo muito amor. Que
que os pais estão se separando, mas que ela estará sempre junto. E esses pais estarão juntos em momentos importantes da vida dela. Ele vai sempre ser o pai e essa mãe, e né, essa mãe você sempre vai ser a mãe. Então acho que é isso. Quais outros desafios, quais outras... Pensando em você, em insegurança, em angústia, enfim. Quais outros desafios você vivenciou ou você vivencia até hoje, enfim? Eu acho que tem um desafio bem grande quando a gente acha que todo mundo está separado hoje em dia, né? Que é super fácil você ir na escola e os pais estarem separados e vai ser super normal pro seu filho conviver com os amiguinhos que já têm pais separados. Na escola da minha filha, tinham 2 pais separados. E a maioria era casada, a maioria das minhas amigas casadas. Então, esse assunto, mesmo hoje em dia, ainda é um assunto novo. Na minha família, por exemplo, é um assunto novo. Então, é difícil você se assumir uma mãe separada, sendo que você nem vivenciou, nem sabe como que é, nem tem memórias. E a sociedade ainda pensa um pouco diferente em relação aos pais separados, assim, sabe? Eu percebo uma dificuldade mais com a sociedade. Acho difícil pra gente sair sozinha. Pra mim foi muito difícil. Minha primeira viagem sozinha com ela, que a gente foi pra praia. E eu lembro que eu olhei no retrovisor do carro, olhei pra ela, né, quando eu tava terminando a viagem, e falei, agora seremos só eu e ela. Né? Fiquei bem emocionada, eu lembro até que eu chorei. E foi quando me mostrou exatamente agora seremos só nós duas. Nessa família, a minha família será eu e ela. Né? E eu imagino que um pai também sofra isso. Né? A hora que a gente olha no retrovisor, tá você dirigindo e a sua filha atrás. E assim será. E o caminho será desse jeito. Óbvio, até a gente encontrar novas pessoas, novos relacionamentos, mas isso também não é o objetivo. O objetivo é a gente conseguir seguir em frente, amando, né? Dando muito amor e muito carinho e tentando construir esse novo sistema familiar, né? Que é uma mãe com uma filha. Eu acho que a gente ainda se sente estranha, não foi fácil. Você se sentir uma mulher divorciada. Eu acho até que deve ser até difícil em empresas, né? As empresas às vezes também precisam entender que esse momento de separação, né, pode atrapalhar na parte do trabalho, né, dessa mãe, né, às vezes desse pai. Então é importante também um olhar inteiro da sociedade para isso, porque é uma mudança de logística, é uma mudança às vezes de casa, é uma mudança de programas, né, que você vai fazer, assim. É uma mudança de vida, né? É uma mudança de vida. E eu acho que todos os ambientes precisam estar preparados para essa mudança. E aí, a gente precisa, sim, de pessoas empáticas, de um ambiente acolhedor. Então, aí voltando para as empresas, como que a gente precisa de uma liderança e de um time que consiga acolher, que consiga entender esse momento de vida, esse momento da parentalidade, né? Eu acho que isso é um ponto muito importante para a gente trazer aqui. Fê, acho que você trouxe alguns outros desafios que também me tocaram muito, que essa questão da família, né? Então, como que a nossa família vivencia isso? E como que a gente vivencia os nossos programas e como que vai ser o nosso dia a dia? Fala mais um pouquinho. Primeiro, sabe que eu me lembro? Que foi assim, uma amiga que já tinha se separado, ela me falou, o primeiro final de semana sozinho, quando a sua filha vai passar na casa do pai, vai ser o mais difícil. Ela falou pra mim. O segundo já vai ser um pouquinho mais tranquilo. E depois você vai se habituando. O primeiro final de semana realmente foi mais difícil. Eu não sabia
nada, nem o que fazer. Não sabia o que comer, não sabia nada, porque eu tava acostumada a passar finais de semana com a minha filha. Então, o primeiro final de semana realmente é o mais difícil. E depois eu fui me habituando. Hoje eu gosto desse meu momento sozinha, eu consigo criar, eu consigo estudar, eu consigo descansar. E eu sei que ela tá feliz porque ela tá com o pai. Acho que isso te deixa feliz, né? Isso E me acalma o deixa coração. feliz. Você sabe que eu me sinto muito mais tranquila quando eu sei que ela tá com o pai do que quando eu sei, por exemplo, sei lá, que ela tá com uma amiga. Enfim, eu fico tranquila quando ela tá com o pai, porque eu sei que quando ela tá com o pai, ele tem total responsabilidade e ele também vai conseguir resolver o que precisar, sabe? Então eu fico bem tranquila quando a minha filha tá com o pai. Mas não é tão fácil. No começo é difícil a gente soltar, né? A gente cortar o cordão umbilical. Acho que o mais difícil é esse. E você entender que você às vezes vai passar finais de semana sozinha. E encontrar o que você gosta, os seus hobbies. Os se amigos encontrar em comum, de novo, né? Se encontrar de novo. É começar tudo de novo. Às vezes você nem sabe mais quem você é. Eu lembro que eu fui olhar fotos antigas para entender quem era a Fernanda antes de casar. Né? Então você vai revivendo memórias, você vai descobrindo coisas novas, conhecendo novos amigos e resolvendo sozinha os seus problemas também, né? Você não vai ter quem dividir quando você chega em casa. E sendo a sua companhia, né, Fê? Eu fico pensando que quando a gente tá bem, a gente também é companhia da gente mesmo. Então é olhar pra dentro, é um momento de respiro, de vivenciar esse luto pra que realmente a gente consiga chegar lá do outro lado e falar, ufa, eu dei conta, né? Então eu acho que... E é o que a gente quer com essa conversa. Então é que mães que estão passando por esse momento, né? Mulheres, mães com filhos que estão vivenciando esse processo de separação, esse processo de luto, né? Se sintam acolhidas, abraçadas, porque nós somos sim uma aldeia, né? E acho que, como a Fê trouxe no início, a gente precisa da rede de apoio, né? A gente precisa dos amigos, a gente precisa das pessoas, do nosso time, do nosso líder. Então a gente precisa das pessoas com uma sensibilidade para também nos dar esse espaço, às vezes, de um silêncio, de um respiro, de um momento que vai ser nosso, mas também, às vezes, um momento que a gente quer estar junto, que a gente quer estar perto. Então, essa frase que você falou, ufa, dei conta, eu acho que é a frase que não só as mães divorciadas, mas todas as mães sempre usam no final do dia, né? Ufa, dei conta. Então, todos os dias eu tô assim, ufa, dei conta. Ufa, deu tudo certo. E a gente quer realmente que vocês se sintam abraçadas, que todas as mães que estão passando por isso sintam o nosso abraço e o nosso acolhimento. Fê, quer deixar uma palavra final, um sentimento, algo que você queira, né? Se tivesse uma mãe aqui na nossa frente passando por isso, o que você falaria? Enfim, que vier no seu coração. O divórcio foi uma das coisas mais difíceis que eu passei na minha vida, até hoje. Mas quando a gente consegue encontrar pessoas que vão nos acolher e conseguir olhar pra dentro e entender que tá tudo bem, eu acho que a gente consegue seguir em frente. Então quero que você se sinta abraçada, que você seja generosa com você, que se acolha, se abrace e viva esse momento. Ufa, Ufa, dei conta.